que é a cascata de chocolate, né? É, quando a gente vocês vai ali falam- naquelas lojas de chocolate que tem aquela cascata para fazer o fundim, quando a gente tem o chocolate que sai lá em cima, é o mesmo que chega ali embaixo, a gente tem uma cultura forte. O que acaba acontecendo em muitas empresas é que em cima sai um chocolate, sei lá, 80% cacau, lá embaixo chega o chocolate branco. Porque ao longo da cascata Vai mudando. vai mudando o Quase um chocolate. telefone sem fio, né? No final do dia, a cultura manda na parada toda, para não falar um palavrão aqui, igual disse um amigo meu uma vez. Mas, Marcelo, e quando o dono ele tá nessa situação, ele tá com muita energia, ele tá realmente dedicado, empenhado em formar essa cultura que ele acredita, né? Essa cultura que ele sempre sonhou. O que tu recomenda pra ele? Porque, assim, o desafio é inevitável, as situações de estômago são inevitáveis, até porque a gente tá falando de pessoas, equipe, funcionários, são pessoas, lidar com pessoas é sempre uma tarefa de estômago todos os dias. O que tu recomenda para esse dono de empresa? Legal. Eu recomendo ele fazer um código de cultura, e nesse código de cultura ele faz um storytelling contando a história da empresa que ele quer criar, e para criar essa história ele vai dizer: eu preciso de pessoas que não são pessoas quaisquer. Eu preciso de pessoas que vivam isso. E aí ele põe exatamente o que as pessoas vivem. E ele vai falar quais são as vantagens e os benefícios da pessoa viver aquilo dentro da empresa. E ele vai falar quais são as vantagens, quais são os benefícios, crescimento, bonificação, né, salários e tudo mais. Ele conta a história, e ele conta a história do que eles vão criar junto. Faz esse código de cultura. Quando você contrata um funcionário, clareza o tempo inteiro clareza. Antes da contratação, durante o processo da contratação, durante a integração do colaborador, você vai contar essa história para todo mundo, quais são os valores não negociáveis da sua empresa, como essa empresa funciona, onde essa empresa quer chegar. Por quê? Porque você precisa ganhar o coração das pessoas. E aí você começa a criar uma tribo de pessoas que querem viver aquilo. Com o tempo, as pessoas que estão dentro da empresa, elas começam atrair, porque gente boa gosta de colocar gente boa. Ela começa a atrair gente boa para trabalhar na tua empresa. Mas isso não é um negócio que acontece em 1 mês, 2 meses. Isso é um negócio que vai acontecer depois de 2 anos. Todo mundo vê que aquela empresa está crescendo, todo mundo vê a vibe dessa empresa, todo mundo vê as pessoas comemorando no final do mês, batendo meta, crescendo profissionalmente, e aí todo mundo quer trabalhar lá. E aí o trabalho se torna muito mais fácil. Mas até isto acontecer se torna difícil. Então o que eu recomendo? Um código de cultura, uma comunicação clara o tempo inteiro, todas as decisões quando você tomar, você colocar quais são os valores que foram baseados nessa decisão. Por exemplo, a gente tem aqui o Genial, onde a gente faz os elogios. Inclusive eu tinha que preencher o meu ali. Os reconhecimentos. Quando você faz os elogios... Eu tirei o Genial ontem e você não colocou aí, Marcelo. Quando eu cheguei em casa, eu deixei aqui no meu computador, alguém fechou e não... O João fechou e não foi junto. Agora Genial. Mas eu não vou terceirizar a responsabilidade, né? A gente vai colocar ali. Era pra estar pendurado, hein, Marcelo? Isso. E aí as pessoas começam a viver aquilo e começam a ver o benefício de viver aquilo. Então, o que você faz? Faz um código de cultura, comunica o tempo inteiro. Quando você vai tomar uma decisão difícil, quando você for dar um feedback, quando você for fazer um reconhecimento, sempre, olha, esse feedback foi feito baseado no valor tal. Esse reconhecimento foi feito baseado no valor tal. Crie rituais para as pessoas entenderem que você está sério e comprometido naquilo. Sim. Uma vez que você faz isso, você vai criar uma empresa onde está todo mundo engajado, com vontade de chegar lá e fazer acontecer. E outro ponto, a pessoa que tiver dificuldade na hora de criar esse código de cultura que você está falando, procura a gente. A gente tem treinamento, a gente é focado em construir uma empresa autogerenciável através de ferramentas que nós utilizamos, que os nossos clientes utilizamos. São ferramentas aplicadas na prática, não é teoria. É campo de batalha de verdade, é o que a gente usa. Exatamente. E tem um ponto muito importante disso tudo que você falou, Marcelo, quando você falou do código de cultura, de construir os valores, é sempre contar o porquê, né? Porque quando os funcionários sabem por que eles precisam agir de tal forma, com intensidade, ou com gratidão, ou com alta performance, ou com alto desenvolvimento, quando eles sabem o porquê, fica muito mais claro. Tem a pesquisa que fala no livro Armas da Persuasão, que o Cialdini conta, que quando a gente fala o porquê, o simples fato de ter um porquê numa frase faz com que as pessoas acatem muito mais as coisas que precisam ser feitas. E pode até ser um porquê sem sentido, Pode até ser um porquê sem sentido. Mas eu recomendo que seja um porquê de um propósito, por causa de um propósito. Mas é verdade. Empresarial. É só pra explicar a força do gatilho mental, né? Porque quando a gente... aí o porquê, né? E porque quando até o próprio Thomas Watson fala, né? Pra gente construir esses missionários, porque quando a gente tem a cultura muito firme, uma cultura muito forte, que as pessoas que estão lá acreditam e levam aquilo com elas, a gente acaba não construindo funcionários, mas sim missionários. Só que esses missionários só são construídos quando eles sabem o porquê e eles entendem o porquê e querem participar desse porquê. Sem isso, não acontece.